Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma grande aula para vocês, uma aula de administração pública e agora nós iremos estudar a administração pública gerencial. Assunto muito importante, assunto certo na sua prova. Você pode fazer uma pesquisa das últimas 50 provas que foi cobrada da administração pública. Em todas as provas, estou dizendo todas as provas que eu pesquisei, nós sempre encontramos pelo menos uma questão sobre este assunto. Então você tem que ser inteligente, meu amigo, né? Uma aula aí de um pouco mais de uma hora e meia, você vai conseguir ter o conhecimento suficiente e necessário para acertar este assunto aí que é quase certo na sua prova. Então vem comigo, vamos estudar este assunto. Eu particularmente sou suspeito de tecer comentários sobre esse assunto porque particularmente eu adoro, né? Então hoje nós estamos estudando o quê? Administração pública gerencial. Bacana, né? Vamos para a introdução, porque isso pode ser cobrado na prova de vocês. Na história da administração pública brasileira, tá? Desde a época do descobrimento do Brasil, nós tivemos dois momentos que nós tivemos um modelo de gestão que é considerado administração pública gerencial. A primeira tentativa no Brasil de se implantar uma administração pública gerencial data de 1967. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A segunda tentativa de se adotar uma administração pública gerencial data da emenda constitucional número 19 de 1988 e até os dias de hoje, né? Então, duas informações importantes que já foram cobradas em diversos concursos que você tem que saber, né? Mas vem cá, vem comigo aqui então, né? Fazendo uma retrospectiva das duas aulas anteriores, aí nesse sentido eu tenho que falar para vocês, gente, seu estudo para ficar completo, você tem a obrigação de ter assistido primeiro a aula de administração pública patrimonialista e depois a administração pública burocrática, né? E aí, professor, o que aconteceu aqui? Então, né, a primeira administração pública que nós tivemos, né, foi a patrimonialista, com o descobrimento do Brasil, e nós temos três tipos de patrimonialismo bastante específico. Colonial, porque o Brasil era colônia de Portugal, de 1500 a 1822, né? Lembrando que em Portugal, tá, a forma de administração, na época, era a administração pública patrimonialista também. Em 1822 a 1889, nós tivemos um regime aqui chamado de regime imperial, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E nós tivemos um modelo de administração pública chamada de administração pública imperial. Bacana, 10, né? Dia 15 de novembro de 1889, tivemos o que? A proclamação da República, né? Com o Marechal Deodoro da Fonseca, né? E nesse momento se implanta no Brasil um sistema político chamado política café com leite, né? Café de São Paulo e leite com mínimo, ou seja, uma coalizão de poder político das oligarquias de São Paulo com as oligarquias de Minas. Esse período de administração foi chamado de patrimonialismo oligárquico. Isto cai em concurso, bacana, né? Vem Getúlio Vargas, né, com o golpe de 1930, né, em Getúlio Vargas, e ele tentou implantar no Brasil uma administração pública burocrática, porque ele queria romper com essas práticas patrimonialistas, né? Então, nesse sentido, né, ele criou o DASP, né? Olha aí, muito importante esse DASP, vou colocar uma data aqui, né? 1936, cumpriu seu papel aí com bastante êxito no começo, né? É claro, eu sou suspeito de falar de DASP também, por isso que eu tenho uma aula específica em relação ao DASP, né? Depois da saída do Getúlio Vargas, o DASP ficou aí, né, sendo um órgão fiscalizador, tal, até que em 1967, já no governo militar, né, através do Decreto-Lei 200 de 67, foi a primeira tentativa de implantação da administração pública gerencial. Professor, por quê? Porque a burocracia, né, ele tende o quê? Principalmente a centralização, tá? Centralização.
A centralização, nós temos aí, claro, vários benefícios, mas nós temos aí algumas disfunções da descentralização, que são chamadas de desvantagens, né? Ou seja, né, muita centralização do poder, muita centralização dos processos, de eficiência, gigantismo, etc, etc. E a reforma gerencial de 67, preste atenção, também tem aula específica sobre o Decreto-Lei 200, né? O foco foi em especial, isso cai em concurso público, você tem que saber o foco da administração gerencial de 67, foi a descentralização, ó. Descentralização, né? Tem que saber disso, né? Em especial, tá? Antes do Decreto-Lei 200, nós tínhamos somente a administração pública, né? A partir do Decreto-Lei 200, nós passamos a ter a administração pública direta e a administração pública indireta, né? Olha aí, né? Então, a descentralização foi, em especial, a administração pública indireta, com a sociedade de economia mista, empresa pública, fundações e autarquias, né? Então, o foco foi isso, né? Bacana, tranquilo, tá aí, né? Foi um avanço, com certeza teve seus prós e teve seus contras aí dessa reforma administrativa. Em 1985, tá? Uma data muito importante, né? Uma data muito importante, já ia falar bobagem para vocês aí, né? Uma data muito importante. O que aconteceu em 1985, né? O chamado processo de redemocratização, né? Ou seja, eleições diretas para o cargo de presidente da República, né? Governadores, etc, etc, redemocratização. O que aconteceu? Isso você tem que entender, cara, porque eu vou chegar aqui e a aula vai ser sobre 1988 em diante, basicamente, claro, né, os anos que vão anteceder isso, porque o nosso modelo de gestão gerencial pós-burocrático que nós estamos estudando, né, que cai em concurso, é esse aqui, mas se você não entender o histórico, por que isso aconteceu, você não vai conseguir compreender. Então, em 1985, os políticos voltam ao poder, vamos dizer assim, né? E aí, professor, os caras passaram 24 anos na caixinha, guardadinho, tá? Enrustido ali. De uma hora para outra, ele, pum, tá aí de novo aí. Vocês aí estão no comando do país. Cara, papo reto. E aí? Aí as práticas patrimonialistas, né, voltaram com tudo, né? No Brasil, em 1985, né? Índices de nepotismo, corrupção elevadíssimos, né? Claro que não foram os maiores, né? Os maiores foram agora, na história recente do Brasil, comprovadamente, né? E aí, professor? E aí o seguinte, olha só, na época, eles tinham essa preocupação com o Estado, né? Pô, para aí, cara, em 85 começou a ter... os políticos começaram a indicar pessoas nas estatais, inchar a administração pública direta, indireta, etc, 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 etc. E aí, professor, qual que é o remédio para combater a corrupção? O remédio é a burocracia. Então, a Constituição de 1988, tá? Também tem aula específica sobre isso, né? Implantou a administração pública burocrática, né? Olha aí, houve a rigidez, né? A rigidez, né? A rigidez, em especial, né? No provimento. Tá? Graças a Deus, o quê? Concurso público aí, ó. É obrigatório, assim por diante. Então houve o quê? A administração pública burocrática, né? Tanto é que a Constituição de 88 para os nossos aqui, né? Para os nossos estudos, né, de administração pública, ela é conhecida como retrocesso de 88. Então, se cair na sua prova isso, retrocesso de 88, você vai ter que entender que o retrocesso de 88 diz respeito exatamente isso. Gente, em 1988 o mundo já clamava a administração pública gerencial, só que no Brasil, sempre atrasado, né? No Brasil, sempre atrasado, ele teve que retroceder a burocracia para conter, tá, a corrupção e conter aí o patrimonialismo. Essa foi a intenção. Bacana. O que aconteceu? Em 1990, através de Collor de Mello, houve abertura econômica, houve consenso de Washington, ou seja, esse modelo burocrático existente não dava mais conta,
tá, de produzir os resultados que a sociedade necessitava. Também a administração pública burocrática, o tempo já passou. Tá? O tempo já passou, o mundo mudou. A burocracia ela deu certo lá no início do século, né? No início do século passado. Tá? Deu muito certo, né? Aí o que acontece? Era um modelo ultrapassado que não dava mais certo, né? Ou seja, o Brasil precisava novamente o quê? Mudar o seu modelo de gestão. Em 1988, através da emenda constitucional número 19 de 1998, né, foi implantado no Brasil, tá? Através, por exemplo, tem os princípios da administração pública, né? Antes era limpo e sem P, né? A partir de 1988, este Ezinho aqui passa a ser a administração pública gerencial, pautada na burocracia, né? Isso é importante, não veio negar a burocracia, né? Como a burocracia veio negar o patrimonialismo, bacana, negar, combater, erradicar de forma bem decisiva, o gerencialismo não. O gerencialismo, o que vem? Essa concepção de gerencialismo é um modelo de gestão, a gente vai explicar para vocês aqui detalhes sobre isso, está pautada na burocracia. Claro que vai o quê? Modificar 1, 2, 3 pontos aí importantes que vão fazer a diferença na administração pública gerencial. Bacana? E aí, professor, essa aula é completa? Sim, essa aula é completa, mas esses instrumentos aqui que nós temos aqui, tá certo? Esses instrumentos aqui, DASP, por exemplo, tem uma aula específica, Decreto-Lei 200, outra aula específica. Entre o DASP e o Decreto-Lei 200, nós temos o insulamento burocrático de Getúlio, de Juscelino Kubitschek também, tem uma aula específica sobre isso, né? Aí tem a Constituição de 88, não direito administrativo, mas de administração pública, tem uma aula específica. A emenda entre 88 e 1998, nós temos um documento chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, né? Muito importante porque foi com base nesse documento, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que fundamentou e subsidiou, orientou a emenda número 19 de 98, né? Tem aula. Então, é isso aí, bacana, gente, né? Entre 67 e 88, nós temos aqui um cara chamado, né? Também a gente vai estudar especificamente, né? PND, né? Plano Nacional da Desburocratização com Hélio Beltrão. Vamos estudar esse cara também. Bacana? Então tá aí para vocês, né? Um contexto geral, né? Contando um pouco aqui das reformas administrativas, né? Ok. Então nós estamos estudando o quê? Administração pública gerencial, né? Vem comigo, né? Só recordando, né? O que acontece, né? Normalmente, tá? Tem duas coisas que são diferentes: reforma do Estado com a reforma do aparelho do Estado. Toda vez que o Estado muda as suas características, né? Por algum evento importante, social, econômico, cultural, político, né? O que vem acontecer? O Estado muda o seu aparelho do Estado para se adaptar a essa realidade, né? E a administração também. Tá? Então, lá, antes do Estado proto, né, antes do nascimento do Estado, né, o Estado feudal, a forma de administração era patrimonialista. Né? E aí, acabou o feudalismo, surge o Estado absoluto. Né? Aqui também é chamado de Estado moderno. Né? Absoluto porque o poder está concentrado na mão do rei. Né? Esse Estado ainda tem muitas heranças, requisitos, né, de quê? Do feudalismo. Então, ela também adota uma forma de administração chamada patrimonialista, né? Tem mais, professor? Com certeza, né? Aí, esse tipo de Estado, ele não atende mais às necessidades da sociedade, porque a sociedade procura, deseja, luta pela sua democracia, pela sua liberdade. Surge o modelo econômico capitalista, surge o liberalismo, né? Ou seja, uma concepção de Estado, e essa concepção de Estado, a forma patrimonialista do Estado, combate. Então, o patrimonialismo ele é totalmente contra a democracia, né? As práticas patrimonialistas, né? E também prejudica sobremaneira o mercado, o Estado liberal.
E aí, professor? Aí, esse Estado aqui, a burocracia deu certo? Claro que deu certo, né? Por quê? Porque esse Estado aqui era um Estado mínimo. Esse Estado aqui era aquele Estado que tinha poucas atribuições, garantia os contratos, defesa externa, diplomacia, segurança pública e justiça, né? Ou seja, os gastos eram pequenos. E o modelo liberal de Estado mínimo, o que acontece? Há uma exclusão social muito grande. Quanto mais pessoas você exclui do contexto econômico, social, menos pessoas você tem no mercado consumidor. E aí, professor? E aí? Daí aí esse Estado se esgotou, né? Com a crise de 29, eu já expliquei isso na aula específica, esse Estado deixa de existir. Daí surge um tipo de Estado, né, que é chamado Estado intervencionista social burocrático. Intervencionista porque ele passa a intervir diretamente no mercado, ele passa a intervir diretamente na sociedade, ele passa a distribuir renda, ele passa a fazer o social, educação, saúde, assistência social, para quê? Como forma de você redistribuir renda, de forma de você incluir pessoas no mercado consumidor. E esse tipo de Estado, ele surge 3 tipos de Estados distintos, né? Do Estado intervencionista social burocrático, o Estado do bem-estar social, welfare states, né? Que foi o modelo de Estado nos Estados Unidos e na Europa, né? Muito bem sucedido. Esse welfare states aqui, não sei se vocês já assistiram aquele filme, na minha época, quando era Gorizotti, na década de 80 que passou esse filme, De Volta para o Futuro, né? Então aquele A.J. Fox, né? Aquele que agora hoje ele tem até mal de Parkinson, um baita de um ator, né? Ele volta no passado, né? Ele volta lá na década de 60, nos Estados Unidos. A década de 60, né? Era chamado o quê? Época de ouro, né? Época de ouro, né? Época de ouro, né? Época de ouro era o estado do bem-estar social, todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha renda, né? Por quê? Porque o Estado, ele incluía as pessoas no mercado consumidor e incentivava as empresas para produzir produto. Quanto mais a sociedade consumia produto das empresas, mais a empresa ganhava. Quanto mais consumia, mais o governo ganhava. Ou seja, então era anos de ouro, né? Tá aí, né? O que aconteceu com esse cara aqui, né? O que aconteceu com esse cara aqui? Aconteceu que começou a ter a globalização. Tá? Então o tênis da Nike passou a ser fabricado na China, passou a ser fabricado na África, em outros países onde o custo de produção, houve a diminuição da comunicação e do transporte. Então era mais barato vender o tênis da Nike, que você fabricar lá fora dos Estados Unidos e transportar, do que você fabricar lá. Muitos direitos sociais nos empregos, né? Então o que acontece? A estrutura dessa base aqui, ela acabou, né? Ela acabou, é claro que teve que fazer as reformas, a gente vai falar um pouco sobre isso aí, mas é importante você saber do Estado do bem-estar social, welfare states, né? Então esse Estado aqui, né? E o Estado americano passou a ser o quê? O Estado democrático, né? Então não existe mais o Estado do bem-estar social, é impossível, né? Estados desenvolvimentistas, né? Os Estados desenvolvimentistas, no caso brasileiro, dos países subdesenvolvidos, ora, a administração pública, o Estado ocupava o mercado com as estatais, ora, incentivava o mercado para produzir. Qual é a pessoa mais correta a pessoa ideal para produzir? O mercado, tá? A teoria da escolha, né? Pública, é o mercado, porque o mercado tem concorrência, então consegue produzir bens aí com menor custo e mais qualidade, né? Esse Estado aqui também esgotou, né? Esse Estado aqui do bem-estar social, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, né? Esse cara aqui, né? A partir, então a partir de 1970 começou o quê? O esgotamento desse Estado aqui, né? E esses países fizeram suas reformas. A gente vai falar um pouquinho, principalmente da reforma inglesa nesse sentido aqui. Os Estados desenvolvimentistas, né? Isso aqui, os efeitos do Estado desenvolvimentista começou um pouco depois, né? No Brasil, por exemplo, né? Em 1990, né? É a data que eu considero o fim dos Estados desenvolvimentistas, né? No caso brasileiro, né? Com a abertura econômica que Collor promoveu no país, né? Os Estados socialistas, aqui representados, né? Pela Rússia, né? A União Soviética, né? Aqui, a derrocada desse Estado aqui é de 1989, né? Com a queda do Muro de Berlim. É claro que tem alguns sobreviventes, né? Coreia do Norte, né?
Cuba, né? Coreia do Norte, Cuba. China não é, cara. China é um país capitalista com uma ditadura lá, né? Então, bacana, ó, estados socialistas, né? E aí, houve um esgotamento desse estado, um estado 100% burocrático. O que aconteceu? Todos esses estados passaram por reforma, né? Reforma de estado, consequentemente, a reforma do seu aparelho do estado, que surgiu a social-democracia, que hoje é o estado aí, eu digo para vocês aí, é um modelo em construção ainda, né? Ainda está muito pouco tempo em relação a isso, mas é um modelo aceitável, que tem como modelo gerencial. Tá? E o meu trabalho aqui é explicar esse paradigma pós-burocrático. Né? Então, você tem que entender isso aí, como surgiu o estado gerencial. Tá? Essa aqui é uma aula, é uma interpretação, é uma introdução com detalhes que eu estou falando. Agora a gente vai colocar no slide muitas coisas que a gente contou. Mas só por isso aqui, com esse entendimento, com esse modelo mental, você será capaz aí de acertar muitas questões de concurso, né? Olha aí a ciência política se manifestando, né? Eu confesso para vocês, se eu tivesse hoje meus 20 anos, 19 anos aí, antes, 17 para 18 anos, quando eu comecei, quando entrei na faculdade, né? 17 para 18 anos, né? Isso lá em 1991, né? Hoje eu escolheria, eu sou administrador, com muito orgulho, gosto muito, mas eu acho que naquela época eu ia escolher ciência política para cursar, porque eu adoro isso aqui. Vem comigo, né? Olha só. Administração Pública Gerencial. Feito isso tudo, né? Aqui são textos do Luiz Carlos Bresser Pereira, tá? Todos esses textos aqui, datados de 1995, do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, até hoje, todas as bancas de concurso que eu conheço utilizam esses documentos do Bresser Pereira, tá? São os documentos mais completos existentes. Só arrumar o ar-condicionado aqui, só um pouquinho. Pronto, né? Ok, né? Então é o seguinte, né? São os documentos completos que as bancas utilizam, né? Então vem comigo. Quando surge a administração pública gerencial? Eu já expliquei. Surge com a resposta à insuficiência do modelo burocrático do Estado intervencionista. Emerge na segunda metade do século XX, ok, né? No contexto de um lado, né? Na segunda metade do século XX, aí eu vou parar um pouquinho e falar para vocês, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a partir da década de 70, né? No contexto de um lado, a expansão das funções econômicas e sociais do Estado. Então, o que acontece? Antes era um Estado mínimo, tá certo? O Estado mínimo não deu certo. Surge o Estado intervencionista social democrático, né? Esse Estado garantiu, através das cartas constitucionais, das cartas constituintes, o que? A expansão das funções econômicas, e sociais do Estado, né? Ou seja, aumentos sociais vai aumentar a despesa do Estado. E de outro, o desenvolvimento tecnológico, né? Ou seja, estava mudando a tecnologia, né? Estava mudando a tecnologia. A globalização, isso aqui é fator importante, porque com a globalização, o Estado perde o controle de sua divisa, né? Ele perde o controle econômico, né? Da economia mundial. Ou seja, um novo cenário. Lá no início do século XX, nós não tínhamos globalização, nós não tínhamos desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico reduz custos de forma gigantesca, nós não tínhamos essa economia mundial, né? Por isso a burocracia dava certo. Então, este é o contexto, né? Ou seja, mudou as coisas, né? Mudar as coisas, então teria o quê? Teria que mudar também ao tipo de gestão do Estado. E o tipo de gestão que na época foi pensado, e também eu concordo que não enxergo o outro, era a administração pública gerencial. Né? Naquele contexto, né? Necessidade de reduzir custos, né? A gente sabe que a burocracia tende a crescer além do necessário, né? Além de reduzir custos, né? Aí eu vou falar para vocês uma expressão do Bresser Pereira, né? Ele falou o seguinte, que a administração pública era um grande elefante branco, né? Que não servia para nada, né?
além de eu reduzir custos, né, ou seja, o gasto muito alto com a máquina pública, aumentar a qualidade dos serviços. Olha aí, aumentar a qualidade. Os serviços eram péssimos, né? Ainda os serviços não melhoraram bastante, mas são péssimos ainda, mas eu confesso para vocês que em relação, tá, naquela época já estão muito melhores, né? E o principal, mudar o foco da gestão. A gestão burocrática, o foco qual que é? O foco é a própria burocracia, né? Máxima eficiência, né? E aqui não, tendo o cidadão como beneficiário desta política pública, né? Então esse aqui é o contexto, né? Professor, como é que vai fazer isso, né? Como que nós vamos mudar o modelo? Primeira coisa, nós temos que ter o quê? Ferramentas. Né? Temos que ter ferramentas, temos que ter o quê? Metodologias, né? E quem que produz? Eu sou administrador há muito tempo. Quem que produz ferramentas e metodologias de gestão? É a administração pública, é o setor privado? O setor privado. Por quê? Porque no setor privado nós temos uma coisa chamada economia de mercado. Então tem empresa A aqui, empresa B, duas monstras disputando ali o consumidor, o mercado. Então as duas empresas eles têm que fazer o seguinte, né? Uma competir com a outra. Como é que vai competir? Através dos seus produtos. Então você tem que oferecer os seus produtos com menor custo, com melhor qualidade, com melhor atendimento. Quem conseguir fazer isso vai conseguir ter a preferência do consumidor. E como é que ele consegue isso? Ele vai importar o quê? Como é que ele consegue? Através de metodologias, ferramentas. Então, na administração pública gerencial, preste muita atenção, ela vai importar procedimentos e mentalidades típicas da iniciativa privada, resguardada a finalidade pública do Estado. Olha que coisa importante, isso aqui já caiu em diversas provas de concurso, não foi uma vez de duas. Então, importa procedimentos e mentalidades, né? Professor, eu quero algum de procedimentos aqui, gestão por competências, avaliação de desempenho, tá certo? Indicadores de desempenho, né? Que mais? Gestão de carreiras, né? Gestão de carreira, balance scorecard, né? Aí balance scorecard, qualidade total, ferramentas da qualidade, Ishikawa, árvore de problemas, são todos procedimentos e mentalidades, né? Mentalidade de quê? De competitividade, né? Ok. Todas essas ferramentas elas foram produzidas por quem? Pelo setor produtivo, pela iniciativa privada, pelas empresas, né? Tudo bem. Agora o seguinte, professor, essas empresas aqui, todas elas só sobrevivem se elas tiverem uma palavrinha chamada de lucro. Ok. Só que a administração pública, gente, não visa lucro. Claro, não pode visar lucro. Tem um orçamento, né? Perdão, gente. Só como tem um orçamento, não significa dizer que tem que gastar mal o recurso público, né? Por isso que fala, resguardada a finalidade pública do Estado. Resguardada a finalidade pública do Estado. Então, uma das diferenças da administração pública gerencial para a administração gerencial das empresas é que nas empresas todas essas ferramentas aqui, elas são focadas no lucro, na rentabilidade da empresa, né? Já na administração pública, para ter a efetividade, eficácia e eficiência dos recursos públicos, não pode ter lucro, mas ele quer o quê? Melhorar a qualidade do atendimento, o custo dos serviços prestados para o cidadão como beneficiário, tá? Aí, vamos lá. Tem aí um grupo aí, desde aquela época, fala, estão privatizando o Estado, né? O Estado vai ser uma empresa, nada disso, gente, nada disso, tá? Você pode ter certeza, se o examinador colocar isso na prova, o examinador está mexendo com as suas emoções. E na prova, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma aula de cursinho, e eu tenho que ser fiel aqui o que cai na prova de concurso, né? Mesmo tendo algumas coisas que eu não concordo muito bem, mas eu sou fiel a isso, né? Então, o que acontece? Se o examinador falar, olha, tá? Se o examinador falar, olha, né? Para privatizar o Estado, e querem pegar você, não vai. Né? Porque a administração pública gerencial vai importar essa mentalidade de iniciativa privada, essas ferramentas, mas deve resguardar a finalidade pública do Estado. Né? Ponto final. Vamos lá.
Ou seja, o nosso foco gerencial, senão não seria gerencial, está aqui, controle nos resultados, nos fins. Tá? Então, isso aqui está em amarelo, porque isso aqui já caiu em centenas de questões de prova, tá? Desde quando eu conheço de concurso, centenas de vezes. Na administração pública burocrática, o controle são nos processos, são nos meios. Por quê? Max Weber disse, os melhores meios para se produzir os fins, né? E aqui não, aqui muda isso, tá? Você vai ter a burocracia, vai ter um controlezinho de meio, claro, né? Mas tá aqui, tá? Controle nos fins, nos resultados. Por que resultado, professor? Porque ele está preocupado exatamente, olha só, né? Aquele que vai receber as políticas públicas, né? O cidadão como beneficiário. Então, por isso, cara, você tem que. Isso aqui é básico, né? Isso pode cair na sua prova, já caiu, sempre cai. Tá? O aluno tem que decorar isso. Isso tem que entender, né? Ótimo, né? Vem comigo aqui, né? Vamos lá. Então, a administração pública gerencial, né? Ele surge, tá? Atenção, da crise do modelo burocrático. Por quê, professor? Porque o modelo burocrático já não atendia mais expectativas da sociedade. O Estado estava só crescendo, aumentando despesas, aumentando, e o quê? E não conseguia produzir produtos e resultados para a sociedade, que é a sociedade que banca a administração pública, né? Esse modelo ele passou a ser o quê? Autorreferido, né? Está ali, controle do controle, controle do controle dos processos, só crescendo, 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 né? Ou seja, totalmente ineficiente, né? E caro. E o dinheiro não chegava lá na ponta, né? Um modelo complexo, uma situação bastante complexa nesse momento aqui, né? Eu estou trazendo as concepções, né? Então, a primeira concepção que eu vou falar para vocês é o seguinte, né? Este modelo, tá? Este modelo gerencial, ele trouxe concepções neo-institucionalistas, né? Ou seja, de um novo Estado, né? De um papel de um novo Estado. Esse papel de um novo Estado é da social-democracia, que hoje eu digo para você que a maioria dos países, né, salvo a Venezuela, né, que a Venezuela né, ela está um socialismo moderno, né, tem que até estudar um pouco mais sobre isso, o que vem a ser isso, né, mas pelo que a gente acompanha aí no noticiário mundial, a Venezuela está em tremenda crise, né, hoje mesmo no rádio, eu levando minhas crianças na escola, né? Eu vi lá que estão vendendo carne podres, né? Porque é mais barato, né? Ok, vamos voltar aqui. Então, primeiro, tá? Esse modelo gerencial, em especial o caso brasileiro, tá? Teorias neo-institucionalistas, né? Tá? Econômicas, né? Ok, né? Novo papel do Estado, tá? Teoria das agências. Isso cai em concurso, tá? Teoria das agências, né? Tá aqui. Teoria das agências é a teoria de regulação. Tá? Aí. Regulação. Tá? O nosso tipo de Estado era um Estado chamado de Estado desenvolvimentista. Não é isso? Desenvolvimentista, né? No Estado desenvolvimentista era assim. Nós temos o Estado. Tá? Nós temos o Estado. Nós temos aqui o mercado. Né? Vou colocar esse M aqui, ó, em branco aqui, e nós temos aqui a sociedade. Tá? No Estado desenvolvimentista, claro, o Estado fica no topo, né? O que acontece aqui no mercado, né? No mercado, ele é dividido. Ora, o Estado, ele assume, aliás, aqui, ó. Ora, o Estado aqui vem o quê? Assumir o papel das empresas do mercado, né? Então aqui, por exemplo, no caso brasileiro, vou dar um exemplo, o setor de telecomunicações, ele era um setor o quê? Estratégico, considerado estratégico, né? Era importante. Então, o quê? Telecomunicações eram o quê? Estatais, né? Estatais. O Estado ocupou aqui a parte do mercado, né? E nós sabemos que o Estado, tá? Ele não tem, né? Ele não tem o quê? A eficiência, a competência para ter ideias de mercado, de competitividade, de qualidade, de eficiência, né? E aí, o que aconteceu? Teoria das agências, né? Ele repassou, né, esse mercado, né? No Brasil ainda, tá assim ainda, ó, né?
tá? Aqui é M, né? E aqui Estado. Então, ele repassou esse setor de telecomunicações, tá? E criou aqui no âmbito do Estado as agências aí, ó. Ó. Ah, professor, você está falando da Anatel? Anatel. Anatel é um dos exemplos do quê? Da teoria das agências, né? O que aconteceu aqui? Terceirizou, aliás, privatizou, devolveu esse setor que ele é um setor que pertence ao mercado, tá? Ele pertence ao mercado, isso aí não é uma política de Estado, né? E só que esse setor aqui não ficou solto, né? Ele fez o quê? Uma regulamentação, ele fez uma regulação através das agências. Então, essas agências aqui, o papel dessas agências, e no começo eu digo para vocês que funcionou muito bem. O papel dessas agências aqui eram de quê? O papel das agências era de regulação, cara, de fiscalização, de melhoria, para regulamentar o setor. As empresas não podem ficar soltas aí, até para evitar o que? Monopólios, né? Que deu certo no começo, eu sou testemunha disso, eu vivi tudo isso aí, né? Aí houve a politização. Começaram a nomear diretoria aqui, de sindicato, de partido, de quem não tinha mínima condições de quê? De gerenciar esse setor. Setor bastante específico, tem que ter bastante conhecimento, tem que ser pessoas estudadas, éticas, né? E aí pronto, né? Começou, aí tá aí, né? Tá? Aí, né? Hoje nossa internet, né? Uma das piores do mundo, né? Tá? Então, aí houve. Então, isso é a teoria das agências, né, que foi aplicado no nosso modelo gerencial. Professor, teoria da escolha pública, né? Isso aqui é outra coisa, né? A teoria da escolha pública, né, é aquela teoria na qual a gente importa, né, princípios da economia de mercado, né, para o serviço público, né? A competitividade, né? A meta, né? Então, ou seja, economia de mercado, as coisas boas de mercado são as metodologias, procedimentos, coisas de mercado que podem ser absorvidas pela administração pública, sempre resguardando a coisa pública de ser. Então, modelo complexo, né? Tudo isso aí, né? Tá aí, né? Tem mais? Só tem mais. Tem que explicar para vocês isso aqui. Você tem que ter essa ideia, né? Tem que ter essa ideia, essa concepção, né? Vem comigo, né? Claro, inspiração nos modelos de gestão empresarial, tá? Isso vem até, teoria da escolha pública, isso eu já vi provas de concurso, o CESP gosta de cobrar disso, o FCC também, preste muita atenção, eu já vi também a Fundação Getúlio Vargas cobrar isso. Ferramentas, gestão de competência, resultado, balance scorecard, né? Planejamento estratégico, matriz SWOT, qualidade total, né? Contemporâneos, mas não pode se confundir com estes últimos, não são similares, né? Ou seja, gestão empresarial são para as empresas. Nosso modelo de gestão gerencial, administração pública gerencial, tem que resguardar a necessidade pública brasileira. Bacana. Então, esse aqui é o modelo, né? A concepção nossa do modelo gerencial, né? Então, o que acontece, né? Lá, eu vou passar para vocês aí já. A década de 80 foi conhecida como a década perdida no Brasil, foi considerada a década perdida no Brasil, né? Aí teve o processo de redemocratização, muito confuso, né? Cara, confusão, né? O cara que foi eleito não assumiu o Sarney, aí deram mais um ano de governo para o Sarney, fizeram eleição, década de 80, Collor, tá? Impeachment do Collor, abertura econômica, né? Então o Brasil estava o quê? Né? Na época, né, da reforma do Estado do brasileiro, práticas patrimonialistas, corrupção e excesso de quadros, né? Então essa é a nossa perspectiva que da reforma, o modelo reformista brasileiro da contextualização, aqui vai surgir o modelo gerencial. Então essa era o diagnóstico, né? O diagnóstico esse já consolidado aí, aceito pela comunidade, né? Tendência mundial de diminuição do tamanho do Estado, né? O modelo está aqui entre aspas neoliberal, né? Está aqui entre aspas neoliberal, porque modelo neoliberal também eu não enxergo que exista isso, né? Hoje eu enxergo na social-democracia, que é o modelo capitalista, claro, né? Mas o modelo neoliberal, modelo liberal
você sabe, né, cara, que o modelo liberal não dá certo, né? Deu aí, já dei uma explicação para vocês, né? Então, neoliberal vem um novo liberal, né? Então, eles chamam isso de modelo neoliberal. Está entre aspas aqui porque pegou esse rótulo, né? Mas eu, particularmente, eu não acho que seja essa a tendência né? Agora, sim, que é uma tendência mundial de diminuição do Estado, tem que ter. Por quê? Porque não adianta, cara. Ó, modelo gerencial, né? Nós vivemos. Só que o modelo gerencial, você nunca pode esquecer, não vem exterminar, erradicar com a burocracia. A burocracia vai existir enquanto tiver Constituição, tá? O poder público tem que ter burocracia. Isso vai ter que ter. Não tem o que falar nesse sentido, né? Globalização da economia, tá? O Brasil, a partir de 1980, né? O Collor promoveu a abertura econômica do Brasil. Até antes o Brasil era um país fechado, né? E eu digo para vocês, se não tivesse feito isso, a gente estava lascado, né? Só para você ter uma ideia, o setor de tecnologia do Brasil era muito, mas muito, muito atrasado. Quem detinha esse monopólio era uma empresa chamada IBF, né? IBF, né? Ou seja, eu não sei como que ia chegar Samsung, Apple, Microsoft no Brasil, né? Então o quê? Houve a globalização. O Brasil teria que se ingressar na economia. Já estava ingressando, então o modelo não tinha que mudar, não tinha jeito, né? Implantação do Plano Real, né, e a necessidade da reforma do Estado. Isso aqui tudo foi a concepção aí, né, da reforma do Estado, fazendo um diagnóstico para vocês. Recomendações do Consenso de Washington. Inclusive, eu vou passar para vocês o Consenso de Washington, eu já vi várias questões de prova a cobrar sobre isso. Eu quero passar para vocês o seguinte, eu estou explicando para você a administração pública gerencial, aquela que nós estamos construindo o pensamento do modelo que foi implantado em 1998, através da emenda constitucional de 19 de 98, né? De 98, né? Consenso de Washington. O que é o Consenso de Washington? O Consenso de Washington, claro, foi na cidade de Washington, nos Estados Unidos, onde foi a reunião dos grandes líderes da América Latina, né? México, Argentina, Brasil, Chile, né? Esses líderes, né, da América Latina, também todos quebrados, tá? Todos quebrados, todos falidos, né? E claro, o americano também quer vender os seus produtos aqui, né? Faz parte da globalização, né? E para a gente também é importante comprar esses produtos aqui para o quê? Para a gente perceber a qualidade que nós estamos produzindo esses produtos, né? E ele falou o seguinte, cara, eu vou dar uma cartilha para vocês, tá? Se vocês não mudarem, vocês vão quebrar, tá? E pode ter certeza que quem não seguiu a cartilha quebrou, tá? Quebrou, está quebrado aí. E, contrapartida, eu vou financiar suas reformas. E o Consenso do Washington, através do FMI, claro que financiou também essas reformas aqui no Brasil. Então, este aqui é o contexto, né? E a forma que o Estado deveria ser administrado, a formação era o quê? Administração pública gerencial, ou seja... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente, gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lacon Cursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do Estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lacon Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no Estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado
Foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fiquem tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus.